Olá, alunos! Vou estar aqui fazendo a correção do exercício. A lista tem como tema dilatação e contração térmica. Então, vou estar aqui fazendo a correção do exercício. Espero que você deixe seu like, né? Também deixe seu comentário, né? E inscreva-se no canal. Vou aqui para a nossa primeira questão da lista. Como podemos explicar a dilatação dos corpos ao serem aquecidos, né? Já coloquei até a resposta aqui para vocês, né? O aumento da temperatura faz com que as moléculas do corpo vibrem ou se movam com maior intensidade. Isso faz com que ocorra um aumento nas distâncias intermoleculares, que resulta no aumento do tamanho do corpo como um todo. Pessoal, dilatação térmica, né? Praticamente todas as substâncias, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, né? Dilatam-se com o aumento da temperatura e contrai-se quando sua temperatura é diminuída. E o efeito, pessoal, da variação da temperatura, especialmente a dilatação, tem muitas implicações na vida diária, né? Como, por exemplo, não sei se você já notou, ou se já deve ter notado, né, um espaçamento nos blocos de concretos das ruas e de avenidas, né? Se você ainda não notou, você agora vai observar, né? Bem como nos trilhos, né, do trem ou em algumas pontes, né? Esse espaçamento, pessoal, é necessário justamente por causa da dilatação que os materiais sofrem, né? Por exemplo, uma ponte metálica, vamos supor, uma ponte metálica de 300 metros de comprimento pode aumentar até 20 centímetros, né? Também, pessoal, em casa, aplicamos o efeito do aumento da temperatura, como por exemplo, né, para abrirmos tampas de vidros de conserva, podemos aquecer, né, as tampas de alguma forma, né? Conseguimos abrir essas tampas de vidros de conserva aquecendo-os de alguma forma, né? Então, esse é um fenômeno da dilatação e contração, que também acontece no nosso dia a dia. Vou para a questão 2, pessoal. Responda os itens abaixo, né? A letra A. Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. Então, aqui eu tenho a expressão linear, né? Eu já coloquei aqui a dilatação linear de um sólido é dada por essa expressão, que já coloquei aqui para vocês a resposta, né? Já coloquei aqui, dada por essa expressão, e eu coloquei aqui o que cada uma significa, né? ΔL é o quanto o corpo se expandiu, ou seja, a sua dilatação linear. Aqui, pessoal, tem esse aqui, o alfa, né? Coeficiente de dilatação linear, e LO, comprimento inicial do corpo sólido. E ΔT, variação de temperatura. B. Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação superficial de um corpo. Explica o significado de cada um dos símbolos que aparece nessa expressão. Essa aí é uma expressão matemática. Tem aqui essa expressão matemática, né, da superficial, onde nós temos ΔA, variação da área, né, o AO, área inicial, aqui, pessoal. Coeficiente de dilatação e variação de temperatura aqui. Também eu coloquei aqui, pessoal, importa se destacar que o coeficiente de dilatação superficial beta é igual a 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear alfa, ou seja, beta igual a 2 vezes alfa, né? Aqui, ó. Então, repetindo novamente, variação da área, AO, área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial, e ΔT aqui, variação de temperatura.
Na C, pessoal, escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação volumétrica de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. Tenho aqui a expressão, né, matemática, como eu coloquei aqui, para calcular a dilatação volumétrica. Utilizamos a seguinte fórmula, onde ΔV, variação de volume, né, delta VO aqui, VO, volume inicial, né, o VO, esse volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, e aqui o ΔT, variação de temperatura. Repare que o coeficiente de dilatação volumétrica, né, o coeficiente de dilatação volumétrica, pessoal, aqui, gama é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, né? Ou seja, gama é igual a 3 vezes A. Indo aqui para a questão 3, pessoal, que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer? Os fatores são 3, né? Tamanho inicial, variação da temperatura e material de que é feito o corpo. Esses 3 fatores aparecem nas expressões que calcula as dilatações lineares, superficiais e volumétricas. Essa é a resposta da 3, pessoal. Já coloquei aqui para vocês, né, para vocês fazerem aí a correção no caderno de vocês. 4. Conhecendo-se o coeficiente de dilatação, pessoal, conhecendo o coeficiente de dilatação linear de um sólido, como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico, né? Conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear de um sólido, como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico, né? Então, aqui tem beta, né, igual a 2 vezes A e gama igual a 3 vezes alfa. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. Essa é a resposta da 4, pessoal. Indo aqui para 5, pessoal, eu tenho duas barras, né, duas barras A e B, de mesmo comprimento inicial, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatação dessas barras poderão ser diferentes? Explique. Claro que poderão ser diferentes, sim, pois a dilatação depende também do material que é feito a barra. Se a barra A for de um material diferente da B, elas terão dilatações diferentes. Então, 6, pessoal. É comum acontecer quando copos iguais são empilhados, colocando-se um dentro do outro, de 2 deles ficarem emperrados, tornando-se difícil separá-los. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo de dentro do outro se. Letra A. Os copos emperrados forem mergulhados em água bem quente. No copo interno for despejado água quente e o copo externo for mergulhado uma água bem fria. Os copos emperrados forem mergulhados em água bem fria. D. No copo interno for despejado água fria e o copo externo for mergulhado água bem quente. Não é possível separar os 2 copos emperrados, considerando o efeito da dilatação térmica. Então, pessoal, aí a alternativa correta, né? Eu vou aqui mostrar para vocês que essa alternativa correta é a alternativa D e vou dizer por que ela está correta, né? Na alternativa D, no copo interno, pessoal, for despejado água fria, ele se contrai, né? Quando você despeja água fria aí no copo interno, vai se contrair. E o copo externo, né? Se ele for mergulhado em água bem quente, ele vai se dilatar e vai conseguir aí retirar os copos, né? Os copos empilhados. Na questão 7, pessoal, o fato de barras de ferros contidas em uma viga
de concreto provocarem rachaduras no concreto pode ser explicado pela semelhança que existe entre os valores do calor específico desses materiais, coeficiente de dilatação linear desses materiais, coeficiente de atrito desses materiais, calor de fusão desses materiais ou coeficiente de condutividade térmica desses materiais. Então, a alternativa aí, pessoal, correta vai ser a alternativa B, né? Vai ser o coeficiente de dilatação linear desses materiais, né? Questão 8 aí, pessoal. Considere uma placa sólida feita de um metal homogêneo contendo um orifício circular como mostra a figura. Esse orifício aqui, ó. Se a placa sofrer aquecimento térmico, é correto concluir que o orifício, né, ele está perguntando o que é que vai acontecer aqui com o orifício. Letra A, apresentará contração superficial como se fosse feito do mesmo material da placa. Apresentará contração superficial, como se fosse feito de um material diferente da placa. Não apresentará dilatação superficial, seja expansão ou contração. D. Apresentará dilatação superficial expansiva, como se fosse feito do mesmo material da placa. E apresentará dilatação superficial expansiva, como se fosse feito de um material diferente da placa. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A resposta correta aqui vai ser a alternativa D, né? Apresentará dilatação superficial expansiva como se fosse feito do mesmo material da placa, porque o aumento das dimensões, pessoal, da barra proporcionará um aumento das mesmas dimensões para o orifício central. Resposta aí, D, é a correta. Na questão 9, pessoal. Um dia típico de verão, utiliza-se a régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será, letra A, maior porque a régua sofreu uma contração, B, menor porque a régua sofreu uma dilatação, C, maior porque a régua se expandiu, ou D, menor porque a régua se contraiu, ou né, o mesmo porque o comprimento do lápis não alterou. A questão 9 aí vai ser maior, né, letra A, porque a régua sofreu uma contração. Então, aqui ele está perguntando, né, a medida nessa situação com relação medido anteriormente, né? Então, aqui o comprimento, ele pede medir o comprimento do mesmo lápis, né? Então, o comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será maior porque a régua sofreu uma contração. Ou seja, quando você coloca a régua dentro do congelador, ela sofre uma contração em seu comprimento. Ao medir o lápis com essa régua, o comprimento será maior do que o medido anteriormente. Então, essa é a resposta aqui, letra A. 11, pessoal. A dilatação, né, térmica dos sólidos é um fenômeno importante, diversas aplicações da engenharia, né, com construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação, né, 11 vezes 10 a menos 6, se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40? Então, já coloquei aqui o cálculo da dilatação, né, dilatação linear, esse cálculo aqui, onde eu tenho variação linear, né, comprimento inicial, aqui eu tenho o coeficiente, né, de dilatação linear, e ΔT variação de temperatura, né, que ΔT eu posso até fazer separado, depois colocar, né, ΔT igual a temperatura final menos a temperatura inicial, né, que seria quem aqui?
temperatura final, que é igual a 40, né? Igual a 40 menos 10, que era inicial. Que temperatura vai ser igual a 30, né? Você já poderia fazer aqui e depois substituir aqui na fórmula. E você pode tirar os dados, né? Que aqui eu já dei a resposta. Né? Você pode tirar os dados, né? Quem é ΔL. E você já colocar o valor, né? Então, aqui eu estou procurando, né? O ΔL. Que eu estou procurando, né? A variação. Eu estou procurando. E o LO, que é o inicial, o comprimento inicial, é igual a... Quanto é, pessoal? Comprimento inicial. Ele está me dizendo aqui que o comprimento do trilho é 30 metros. Né? 30 metros. O coeficiente de dilatação é igual a 11 vezes 10 a menos 6. Né? E o ΔT, como eu já fiz ali a soma, é igual a 30. Né? Então, é só você substituir aqui na fórmula, pessoal, ó. ΔL, né? 30 vezes 11 vezes 10 a menos 3, vezes, né? Aqui você vai fazer o cálculo, 40 menos 10 é 30, e você vai multiplicar tudo isso. Quando você multiplica, vai dar 99 vezes 10 a menos 4 metros, né? ΔL é esse valor aqui, então a alternativa correta é a alternativa C, né? Aqui é a alternativa C. Questão 12, pessoal. O estado dos materiais utilizados para a restauração de dente. Os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica. Utilizamos um material de coeficiente de dilatação térmica inadequado. Poderemos provocar sérias lesões ao dente, como uma trinca ou até mesmo sua quebra. Neste caso, para a restauração, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deve ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente. B, maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimentar predominantemente com alimentos muito frios. C, menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimentar predominantemente com alimentos muito frios. D, maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimentar predominantemente com alimentos muito quentes. E é menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimentar predominantemente com alimentos muito quentes. Então, vamos aqui para a resposta. A alternativa correta aí, pessoal, vai ser a alternativa A. Né? A alternativa correta aqui vai ser a alternativa A, igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente, né? Para que não ocorra danos, né, aos dentes, né? Então, é necessário utilizar um material que sofra a mesma variação de volume que o dente, né, com uma determinada variação de temperatura. Portanto, pessoal, o material deve ter o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica do dente, né? Por isso que a alternativa A aqui é a correta, igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente. 13, né? Questão 13, desculpa aí, questão 13, né? O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de secções de 20 metros,
separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 a menos 6, e que a variação de temperatura no local pode chegar a 50 graus Celsius entre o inverno e o verão. Nessas condições, a variação máxima de comprimento em metros de uma dessas secções devido à dilatação térmica é, né? Então, nós temos aqui a fórmula, né, da dilatação térmica, da dilatação linear, né? Dilatação linear aqui. E você pode tirar os dados, né, para resolver, se você achar melhor, e se não, você já vai direto, né? Aqui você pode colocar os dados. ΔL é o que nós estamos procurando, né? ΔL, que é a variação máxima do comprimento. Então, eu tenho o comprimento inicial, que é igual a 20, né? 20 metros. E ele deu também o coeficiente de dilatação do concreto, que é igual a 12 vezes 10 a menos 6. E também ele deu aqui a temperatura, né? Variação de temperatura, ele já deu a variação de temperatura, que pode chegar a 50. Então, só faz substituir ΔT igual a 50. Quando você substitui aqui na fórmula, o resultado vai ser ΔL igual a 1,2 vezes 10 a menos 2. Aí você vai substituir e vai dar esse valor. 14, pessoal. Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energia, tais como a figura. Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados ou, como se diz popularmente, fazendo barriga. A razão dessa disposição é que a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos. B. A condução da eletricidade em alta tensão é facilitada deste modo. C. O metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado. D. Os cabos em dias mais frios podem encolher sem derrubar as torres. E os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos assim dispostos balançarem. A alternativa aqui correta, pessoal. Quando vai formando aqui, fazendo barriga, né, como diz aqui, vai fazendo barriga, é porque os cabos em dias mais frios podem encolher sem derrubar as torres. A alternativa correta, a alternativa D.